Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que, infelizmente, nós brasileiros somos os grandes ansiosos no ranking mundial. 9,5% da população, em média, são ansiosos. Hoje, para conversar sobre esse e muitos outros assuntos, eu estou aqui com a professora Marta Calil. Eu sou Kátia Malaquias e esse aqui é o seu podcast Uni São José. Professora Marta, muito obrigada pela sua presença. É um prazer, Kátia. Professora Marta é a coordenadora do curso de Psicologia aqui da Uni São José, curso que está caminhando agora para o seu segundo período, já estamos formando aí a turma de segundo período e hoje nós estamos cheios de assuntos bacanas e curiosos para poder tratar aqui no podcast. Primeiro, mais uma vez, quero te agradecer, a gente tentou agendar algumas vezes e conseguimos agora, nesse dia maravilhoso, esse nosso encontro. É um prazer estar aqui, Kátia, com você, especialmente, que a gente já se conhece há um bom tempo, né? A gente tem uma trajetória profissional juntas. Eu e a professora Marta temos muito carinho, a gente se trata de mãe e filha, então a gente aqui está tentando ser profissional. Dessa trajetória profissional que a gente já conhece uma da outra, é um prazer, portanto, estar aqui com você, sobretudo representando o curso de Psicologia da São José, especialmente falando sobre psicologia. Que é a sua paixão. Também, a paixão. Marta, que dado complicado, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: de fato, nós somos uma população mais adoecida ou, na verdade, isso sempre aconteceu, né, mundialmente, esse movimento, né, de pessoas com transtornos mentais, com transtornos psicológicos, sempre aconteceu, mas, na verdade, a psicologia, por estar crescendo, por as pessoas estarem procurando, deu luz a essas questões ou, na verdade, esses números de fato cresceram? Qual é a sua visão, a sua percepção a respeito disso? Eu tenho esse segundo olhar que você traz a respeito da psicologia. Realmente, hoje, a gente tem muito mais questão de cuidados, inclusive na saúde pública, né? Nos atendimentos particulares e na saúde pública, em relação às pessoas. Esse é um cuidado que o Brasil vem desenvolvendo. O SUS tem feito um trabalho bastante interessante, bem bonito, no sentido de ampliar os seus horizontes no atendimento, sobretudo na questão da atenção inicial que se dá, né? Atenção social inicial que se dá no cuidado com a saúde mental, com a saúde em geral das pessoas. E isso, a nossa estatística também tem sido muito atualizada, né? Eu não sei exatamente se o Brasil é essa condição de ser ou mais, né? Ou se tem um cuidado maior e aí a estatística fica muito mais atualizada. Eu fico com essa hipótese de que o SUS tem feito um trabalho bastante importante, interessante em relação à atenção primária à saúde, aos cuidados em saúde mental. E a gente tem avançado bastante nos conhecimentos de psicologia, nos conhecimentos da área de saúde mental de um modo geral. Então, eu penso que isso é uma representação também do nosso cuidado. É claro que a gente tem também, né, esse olhar, a pandemia trouxe muito essa questão. Sim. As pessoas começam a se preocupar também com o seu bem-estar, que é um outro dado. Hoje a gente procura, tem muito mais atendimento, né? Procura de pessoas para fazer psicoterapia. Não só porque estão doentes ou porque estão com algum problema de ordem mental, mas pelo seu bem-estar. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a psicologia positiva tem tratado bastante dessa questão. A questão não é só uma questão de saúde e doença, né? Mas é uma questão de bem-estar. As pessoas hoje têm procurado esse olhar do bem-estar para si. Então, você hoje vê muito mais pessoas procurando a psicologia. E o tratamento psicológico, o bem-estar psicológico, as empresas estão trabalhando com isso agora, com segurança psicológica, né? As escolas começam a se voltar para essa questão. A psicologia tem crescido bastante nesse sentido e os olhares das pessoas em relação à psicologia é muito menos preconceituoso. Sim, No tempo de formação inicial da minha vida, tinha essa coisa era coisa de doido, de maluco, né? isso. Hoje o psicólogo é coisa de quem quer viver bem, que quer cuidar do seu bem-estar, da sua saúde emocional. Né? E como um todo, quem cuida da saúde emocional também está cuidando da sua saúde física. Eu acho que tem a ver muito também, primeiro, com essa ampliação do conceito de saúde, né? Sim. As pessoas começaram a entender que saúde está para além da relação saúde e doença, a ausência de doença. Então, as pessoas começaram a entender que o bem-estar mental, psicológico, seu estado de bem-estar é importante. E eu acredito também, e aí eu queria conversar um pouco sobre isso com você, que a gente percebe as pessoas do nosso redor, ao nosso redor,
falando, poxa, eu procurei uma psicoterapia, estou fazendo, fui diagnosticada com um transtorno assim, e estou buscando ajuda, E aí a gente percebe esse número aumentando de pessoas que buscam por conta de um diagnóstico ou não. Então, você acredita que, na verdade, essas pessoas sempre existiram, mas estavam muitas vezes escondidas no preconceito de não querer procurar, de não querer receber um diagnóstico, e essas pessoas sempre existiam, ou, de fato, aumentou esse número? A minha questão é exatamente essa, porque me parece que de um tempo para cá, igual essa questão de todos os tipos de transtorno do espectro autista, transtornos de ansiedade, as pessoas estão buscando, não estão tendo vergonha de dizer que tem, estão buscando ajuda, e as pessoas falam, antigamente não tinha nada disso, a gente ouve muito isso, né? Sobretudo dos antigos, das pessoas um pouco mais velhas, não tinha nada disso. Mas, na verdade, essas pessoas sempre existiram. Qual é a sua percepção em relação a Então, é isso? como a gente vinha dizendo, hoje o olhar para a saúde não é uma ausência de doença, né? O olhar para a saúde é a sensação de bem-estar. E essa é uma experiência que as pessoas também vêm buscando ter, né? Sua sensação de bem-estar, a sua sensação de saúde emocional, seus relacionamentos, as pessoas não aceitam qualquer tipo de relacionamento mais. Sim. As pessoas começam a cuidar dos seus relacionamentos de todos os tipos, tanto com amigos, né? Quanto com Familiares. os relacionamentos, sobretudo os relacionamentos familiares. As mulheres não aceitam mais qualquer coisa, né? As pessoas, então, estão buscando uma condição, né, de bem-estar para elas muito mais requintada, né? Muito mais bem lapidada do Mais que antes, elaboradas, né? né? Elas sabem Exatamente. melhor o que Vão querem. lapidando suas vidas de uma forma muito mais consistente, né? E assim, a gente vai encontrando realmente, né, assim, raramente se encontrava, por exemplo, no subúrbio, no meu tempo de formação de psicólogo, um consultório de psicologia, né, nessas áreas aqui, Realengo, Bangu, né, Rocha Miranda, Madureira, as áreas de subúrbio em geral. Você encontrava muito Zona Zona Sul. Sul. Né? Hoje as pessoas dessa região têm realmente uma demanda, né? Os psicólogos têm demanda de atendimentos aqui e as pessoas também têm um outro olhar para a vida, né? Dá para não ser uma pessoa economicamente muito bem favorecida, abastada financeiramente, mas pode viver um bem-estar também, né? É claro que as condições de vida, né, das pessoas contam para o bem-estar, né? Mas o bem-estar emocional ele vai conduzir a sua vida por um outro prisma e isso é muito importante, inclusive para conduzir a sua vida financeira, né? Sim, Hoje a relação com o a dinheiro. relação com o dinheiro, a relação com a vida, a relação com o trabalho, com as escolhas profissionais, né? Então vem crescendo muito esse olhar em relação à saúde em geral. E quando eu falo saúde em termos de relacionamento, em termos de olhar para a vida, em termos de possibilidade de mudança, né? Na sua própria vida e na sua própria trajetória. E eu acho isso bem bonito, e a psicologia tem abraçado isso com muito carinho, com muito cuidado e muito estudo em relação a essas questões, né? E aí, vamos falar, como é que você chega na psicologia? Sempre foi, sempre quis, ou apareceu? Como é que é a sua relação com a psicologia? Como eu acho que muitas trajetórias profissionais, ela não começa assim, aqui, ontem, né, decidi e tal, né? Ela tem uma história comigo muito antiga, né? Eu sempre fui uma criança que buscava e achava muito interessante a mente humana. E eu me lembro que eu fiz um curso com o Padre Quevedo sobre parapsicologia. Padre Quevedo, Padre gente, Quevedo. fantástico. E aí eu fui fazer esse curso, pensei, nossa, mas que interessante, eu vou fazer um encontro. Foi um grande encontro que ele Presencial. fez, presencial com ele, porque eram várias pessoas. Sério, e quando ele você fazia tinha, aquelas hipnoses, aqueles trabalhos. Eu tinha, nessa faixa eu já tinha uns 15 anos, que a minha mãe me permitiu, porque Deus. antes disso. Foi uma adolescente diferente, realmente. Eu já tinha pego uns livros de parapsicologia que a minha mãe me tirou das mãos e disse: você não tem idade para isso ainda. Você pode ler isso muito depois. Crianças não leem disso. Eu tinha uns 10, 11 anos. Eu estava com a coleção de parapsicologia que eu peguei com um vizinho meu. Mas que interessante a mente humana. Como é que pode funcionar certas coisas? O cérebro, como é que funciona as pessoas? E era muito... Esse universo sempre foi muito encantador para mim. você. Sempre foi muito encantador para mim. E nessa trajetória eu fiquei olhando, né, namorando a psicologia por todo esse tempo. Depois teve um período que a minha mãe não ficou bem psicologicamente, teve um período de depressão. E aí me aguçou mais. Por que uma pessoa fica assim, né? E
do que ela precisa. De novo, foi um padre que era psicólogo, que cuidou da minha mãe, né? Ela usou medicação e depois fez um trabalho com psicólogo. Eu falei, nossa, mas esse negócio de psicólogo é interessante, porque depois ela parou de usar remédio, ficava só com psicólogo e depois ficou muito bem. Eu falei, esse negócio de psicologia deve ser um negócio bem bacana. E fui nessa trajetória, sim. Na decisão do vestibular, o que eu vou fazer? Eu gostava de biologia, sempre gostei mais da área de saúde, Sim. área de humanas, né? Eu falei, vou fazer biologia, história. Eu falei, acho que psicologia combina bem. Assim, com psicologia, com história e biologia, porque eu vou ver as duas coisas. E além de aquela criança vai vir à tona e vai me ajudar Sim, aquela a criança envolver curiosa do aquela Padre criança Quevedo. super curiosa, e aí eu vou poder dar vazão àquela criança aos meus estudos. E assim seguir. E digo para você que não faria outra coisa hoje que não fosse realmente Geralmente eu faço essa pergunta no final. Se você não fosse psicóloga, o que você seria? psicóloga. Se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga. Gosto da área de arte, mas tem uma arte ligada à psicologia, o olhar para a arte do ponto de vista psicológico também. Se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga. Não consegue se enxergar fazendo outra coisa. Eu gosto de arte também, eu gosto bastante de arte, eu gosto bastante de teatro, por exemplo, né? Então, assim, talvez alguma coisa relacionada a teatro eu faria, né? Mas na área de aprofundamento de estudo, de pesquisa, eu tenho muito prazer em ler até hoje e fazer curso de psicologia. Eu estudo até hoje Isso, psicologia, faço que curso até hoje, hoje. além de coordenar o curso aqui de graduação aqui da Uni São José, você também trabalha em áreas escolares, que você faz É, clínica, o que você então, eu faz faço hoje? clínica e a minha trajetória foi bastante longa na área de escolar, né? Eu trabalhava na área de gestão de uma escola como orientadora educacional e cuidava de crianças, sobretudo mais recentemente as crianças de inclusão, que era o meu xodó do meu trabalho, eram as crianças de inclusão, né? Por 35 anos trabalhei em escola, ligada a essa trajetória de cuidado direto com as pessoas, porque a área mais próxima da psicologia dentro da escola é o orientador educacional, Sim. né? Eu cheguei a ser vice-diretora da escola, mas eu gostava da área de orientação educacional e voltei para a área de orientação educacional. Então, a minha trajetória na área de gestão, mas sobretudo na área de contato direto, pessoa a pessoa. Olhar para a pessoa, conversar com pessoas, estar com pessoas, é tudo que eu faço de melhor que eu acho e que faço, porque, sobretudo, faço com muito Muito prazer. prazer, aí não tem jeito, É, aí é bom. é bom. E aí você chega na psicologia e aí você vai se apaixonando, vai trabalhando com essas crianças, vai trabalhando com clínica. Isso já tem quantos anos, Marta? Ela só tem 20 anos, mas você deve ter vivido vários momentos da psicologia, Sim, sim, vivi, né? né? No Vivi. decorrer, até porque a psicologia também é uma ciência nova, não é uma ciência antiguíssima, ou é? Não, ela é antiguíssima, mas ela entra formalmente aqui no Brasil, né, muito mais recentemente, assim, como uma estrutura, né, Como de curso profissão. superior, como profissão, ela é bem mais É, recente. A você sabe, psicologia é do tempo de boi. Hoje a gente tem, por exemplo, de novo abraçando a psicologia budista, ela é muito antiga, mas não como uma estrutura, né, de de ciência, ciência, né? isso, como Até ciência. porque o boom das grandes ciências humanas, antropologia, psicologia, ela vem do século XIX para Sim, cá, sim, né? sim. Então a gente sabe que é uma história bem recente. Eu entrei em 1976 na UFRJ. Eu fui formada pela UFRJ em 1986 e vi uma grande trajetória da Da psicologia psicologia. também. E o que você percebe, Marta, de mudança, de fato? Isso você está desde, vamos colocar, você está desde a década de 70 lidando diretamente com pessoas, com conflitos Uhum. humanos, com dilemas da existência humana. O que você tem percebido que não muda e aquilo que mudou muito, assim, que você percebe a diferença, né? Porque é uma leitura, são recortes da sociedade, né? Sim. Que você, nos seus atendimentos. Como é que você Então, percebe isso? na formação da UFRJ, eu tive uma formação muito voltada para a clínica, sobretudo na área de psicanálise. A gente era muito voltado para essa questão psicanalítica, né? Tinha também uma vertente social, claro que tinha todas as áreas, né, que tem hoje, mas o foco era muito na linha da psicanálise. A gente fez uma formação muito voltada para essas questões e para as questões do social, da psicologia social também. O que eu vejo nessa trajetória hoje é que a gente tem os avanços da teoria cognitivo-comportamental, que vai crescendo muito, sobretudo nos Estados Unidos, né? A área, por exemplo, de gestalt terapia, ela também começa a crescer, né?
começa, na verdade, na Europa, depois ela vai para a África do Sul, né, com os autores, né, ligados a essa área, e depois ela vai para os Estados Unidos também. Então, a gestalterapia, que é a minha formação de base em clínica, né, aqui eu fiz com a professora Terezinha Mello da Silveira, que é um dos ícones em gestalterapia, e tem referências importantes também do professor Jorge Ponciano Ribeiro, que são autores do Brasil muito importantes. O Jorge Ponciano Ribeiro tem muitos livros publicados e é um autor importante da gestalterapia. E hoje eu vejo um movimento muito voltado para a questão da neurociência. Então, você tem, por exemplo, um fisiologista, que é o Stephen Porges, né? Está estudando, ele fez um estudo recente, anos 60 para cá, sobre a teoria polivagal. Então, você vê a psicologia ampliando o seu leque de percepção, né, em relação às possibilidades humanas. Um retorno que eu vejo bastante interessante, que eu tenho aprofundado minhas leituras ultimamente, é do Jung, a respeito, por exemplo, ele traz a questão da alquimia, como você transforma, né? Certo, faz alquimia de elementos e transforma em ouro. Isso tem um simbolismo, né, para a psicologia. O Viktor Frankl, que traz a questão do sentido da vida. O Viktor Frankl tem tido um retorno muito importante. A gente tem visto um certo crescimento de pessoas com processo de autolesão e de suicídio, muitos casos aparecendo. E o o Viktor Frankl traz essa questão de uma forma bastante interessante, porque ele entende, né, que isso são pessoas que vão perdendo ao longo da sua trajetória o sentido da sua vida. Então, ele fala que o ser humano é biopsicossocial e espiritual. Então, assim, eu tenho me envolvido também com esses estudos e essas leituras da psicologia hoje moderna, que traz essa complexidade humana. Todas as vezes que eu fico pensando nessa trajetória da psicologia que eu vim acompanhando, né, como aluno e como profissional, todas as vezes que querem ver na gente assim uma via láctea no ser humano, a gente começa a dizer assim, mas eu sou um universo inteiro. Inteiro. Na É verdade, muita coisa. é muita coisa o ser humano, são muitas possibilidades, né? Então, toda vez que a gente quer fechar numa teoria, ele dá sinal de um outro movimento. Isso que eu queria te perguntar, É muito gente. bonito tudo isso. Estou muito apaixonada, você está falando, o olhinho está assim, ó, brilhando. Marta, a gente quer. Eu acho que muita gente que está assistindo, ou a gente não sabe muito bem a diferença, primeiro, da gestalterapia com a teoria cognitivo-comportamental, em suma, porque aí a gente muitas vezes vê, qual é a linha de fulano? Fulano trabalha São muitas agora, mais são aulas com psicanálise, e a linha de Beltrano é cognitivo-comportamental, e fulano é se pode, sim, tentar trocar em miúdos para a gente que está assistindo, para quem está assistindo, e para mim também, para os meninos aqui, uma diferença muito, assim, não empobrecida, mas em suma, para a gente poder entender. Resumindo, que eu posso dizer que vai ficar empobrecido, porque... Mas só dá um start, assim, para a gente poder estudar mais depois. Porque a gente tem na psicanálise, por exemplo, o fundamento, sobretudo, do inconsciente, né? Que é o inconsciente que move a vida da gente, né? E a partir das relações de inconsciente, pré-consciente, consciente e de ego-superego, que é a segunda tópica de Freud, é que ele vai falar que essa dinâmica estrutural da personalidade é que vai conduzir a vida da gente. Sobretudo as questões que ficam no inconsciente que você não consegue acessar, e elas vão trazendo movimentos que a consciência não dá conta, mas que é importante que você pudesse trabalhar esses três pontos, né, da personalidade para você ter essa consciência de si mesmo. Então, assim, e eu estava o num barco inconsciente... com a minha filha, rapidinho, estava num barco com a minha filha, e aí uma pessoa do lado começou a falar muita coisa dela, elogiando, aí ela falando assim para mim, olha só, quando ela estiver dormindo, fala umas palavras positivas para ela, diz a ela, porque aí você está falando no inconsciente. Quando ela estiver acordada, ela está ali no inconsciente. Mas quando ela estiver dormindo, fala que ela é vencedora, que ela é potente, que ela é muito bonita, que ela... Eu acho que ela estava falando, mas porque aí você vai acessar o inconsciente. Você está falando isso, eu estou me remetendo agora Tem a algumas questões que essa. você está trazendo que não é exatamente porque você acessa o inconsciente. Existem estudos agora da neurociência, né? Que assim, que você você dormindo, você não apaga totalmente a sua consciência. Algum nível você mantém, né? E através dessas mensagens, né, você consegue acessar a pessoa. Mas são estudos bastante recentes. Sim. Os estudos com seres humanos, sobretudo em termos cerebrais. Tudo muito experimental. Eles precisam de muitos avanços e o experimental é que é o mais difícil, né? Sim. Normalmente você vai estudar com animais, né? E depois você vai estudar com os avanços. Às vezes você precisa de determinadas condições que uma pessoa enfrenta.
por exemplo, tem muitos estudos feitos com pessoas que sofrem algum tipo de acidente, né? Então, fez uma alteração no cérebro. O que aconteceu naquele cérebro? Qual é a resposta? O que ficou alterado? E, a partir daí, o que você pode deduzir daquela parte do cérebro? Tem muitos estudos assim. Então, E aí você precisa de condições específicas para fazer aquele exatamente, estudo. algumas condições que você... Tem alguns estudos que avançam em termos, agora, por exemplo, assim, você não usa mais o laser, né? Porque o laser é altamente agressivo para o organismo. Você usa outras fontes para você mapear o cérebro, por exemplo. Mas você tem muito que caminhar nessa área, né? Então, muita gente chama de inconsciente o que não é inconsciente. Né? Então, essa teoria Você do tem os barco está furada, desejos, os gente. instintos, outras questões. Então, assim, a questão é que vai trabalhar mais com o momento do aqui e agora, né? Ele não se envolve com a questão do inconsciente, mas aquilo que é o fenômeno que se apresenta aqui agora, Essa é sobretudo a Gestalt. a Gestalt. Então, vai trabalhar com as relações que você vai estabelecendo na sua vida, com as pessoas e com você mesmo, mas o que é fenômeno para você aqui e agora. Então, assim, a base filosófica é fenomenológica existencial. Então, uma linha existencial humanista, né, cuja base é fenomenológica e são os estudos dessas relações que vão acontecendo agora. Então, não são as questões lá do inconsciente, mas as questões que chegam para você. Porque as questões do inconsciente, se estiver lá, elas vão aparecer. Em algum momento, elas vão se aparecer. expressar. Na expressão, nos teus desejos, no teu comportamento, no teu modo de falar, no teu modo de olhar, De se relacionar com se as pessoas. relacionar, nas tuas perspectivas de futuro, no sentido da vida que você dá, elas vão aparecendo de todas as formas, né? Então, ela vai lidar com um fenômeno que aparece aqui e agora. E os estudos de neurociência trabalham muito agora, sobretudo os estudiosos, falam da importância do mindfulness, né? Que é aqueles exercícios que você faz, nasce da psicologia positiva, o mindfulness, e vai trazendo, então, esse olhar, né? Esse olhar para o contato corpo-mente, que, na verdade, não tem uma separação, né? É um complexo corpo-mente, a gente é um complexo corpo-mente. Então, as teorias, por exemplo, do Stephen Porges, né? é uma unidade, que fala, por exemplo, da teoria polivagal, a relação do simpático com o parasimpático, né? Como é que essa relação simpático-parasimpático vai se organizando durante o dia e a importância do mindfulness de você fazer contato com o seu corpo. As experiências somáticas. O Peter Levine, por exemplo, é um autor que trabalha muito essa questão da experiência somática. O seu corpo vai te dar notícias daquilo que você precisa, das suas necessidades. Aumenta o teu nível de percepção em relação ao que você sente. E o corpo uma dor, uma coceira, uma necessidade. Né, corporal. Então, muitas vezes a gente vai negligenciando essas necessidades corporais, né, e vai ficando só com o racional. Então, o Peter Levine é um autor que vai trazer essa questão, como os estudos do trauma também, que se apropria desse conhecimento de um fisiologista, que é o Stephen Porges, para trazer a questão dos estudos do trauma. Os estudos do trauma hoje são muito avançados em relação a essa questão, né, e justamente no sistema nervoso periférico, que tem essa relação do simpático e do parasimpático. E é bastante importante aprofundar esses estudos, porque a gente consegue, né, ajudar muitas pessoas que vêm para experiências de consultórios, para psicoterapia, ou mesmo nas experiências relacionais no locais de trabalho, ou em hospitais, que com experiências traumáticas que precisam ser cuidadas, né? Então, essas novas teorias, né, são avanços muito importantes. E a gente consegue cuidar de trauma? Isso é uma pergunta. Às vezes as pessoas acham que, mas sou traumatizada, sofri, é algo que me traumatizou e eu acho que a terapia não funciona. A gente ouve, né? Muitas pessoas dizendo isso. De fato, existem técnicas que vão cuidar dos traumas das pessoas, vão conseguir, as pessoas conseguem, de fato, ressignificar aquele evento que naquele momento foi traumático, ela consegue transformar aquilo numa outra experiência? Sim. Consegue. Os estudos modernos e a clínica moderna hoje de psicologia realmente trabalha muito bem essas questões. Às vezes há uma confusão. Você não vai esquecer a sua experiência. Ela não é amnésia, né? Não é uma amnésia, ela não apaga da sua mente, né? Mas você consegue lidar com ela de uma forma diferente. E neurologicamente você associa aquele evento traumático, algo que te remete àquele evento, um cheiro, uma foto,
uma música, e você consegue criar novas conexões, novas sinapses, ao invés de acionar aquele trauma, você consegue criar uma outra rede? Exatamente. E são esses estudos de neurociência que ajudam a gente a perceber essas questões de forma muito clara. Você consegue acionar outras redes. Apesar de não esquecer, a memória fica, mas você aciona outras redes, né, que vão trazendo novas configurações para o teu cérebro, para as relações que você tem com o seu corpo, porque o corpo dá sinal primeiro de tudo. Por exemplo, você se assusta antes de você saber o motivo do seu susto. Sim. Você vai andando e vê uma coisinha assim no chão. Ai! Mas não Não é era uma nada. cobra, não era aquela É espadinha um de São fio. Jorge, era um fio. Mas o teu corpo já se deu sinal antes. Então, o nosso cérebro tem essa potência, né? E aí, quando a gente faz contato corporal, contato somático, a gente consegue lidar com essa potência que o corpo tem, de dar esses sinais para a gente mostrar essa condição que a gente tem. Então, é bastante interessante esses estudos. Isso serve da para luto neurociência. também? Serve para tudo, para luto também, né? Porque muitas vezes o luto é vivido como uma experiência traumática para as pessoas, né? Então, assim, esses estudos modernos de traumas, a Deb Dana, ela se apropria também desses conhecimentos do Stephen Post sobre teoria, que é a teoria polivagal, né? A ACT, que é um novo olhar, que eu não falei para você da TCC, que vai olhar a questão comportamental, né? A forma como você se comporta. O olhar da TCC é muito olhar em nível comportamental, né? Então, você vai trabalhar a questão do comportamento. E já está na terceira onda, que a gente chama de terceira onda, a TCC, que é com a ACT. O Reis estava lá, o Stephen Reis estava lá nesse encontro dos Estados Unidos. Então, foram grandes autores dessas áreas, né? Do Mindfulness estava lá, o ACT estava lá também, que vem da TCC. Esse pessoal que eu estou falando de neurociência, de teoria polivagal, do trauma, da somatic experience, né? São as experiências somáticas que você começa a fazer contato para você aprender as lições que o teu corpo te dá, né? Isso Assim, é mágico. A potência que o teu Isso corpo tem tudo a ver com a tem, minha área. né? Fico logo apaixonada. Educação física, né? Tudo a ver, porque o nosso Então, corpo, de fato, ele fala. ele fala, ele dá sinais para nós, né? E E às vezes antes da razão. E é muito interessante quando você tem uma relação de conhecimento com o teu corpo, que você consegue identificar o desequilíbrio antes mesmo dele vir. Uhum. É a cobrinha que assusta antes de Você consegue identificar o céu, desequilíbrio. Olha, está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, eu não vou ao banheiro tantas vezes assim no dia. Uhum. E eu estou consumindo a mesma quantidade de líquido. Por exemplo, essa dor aqui está fora de... Isso aqui não tem uma razão. E muito, muito legal isso, quando você consegue criar essa relação de intimidade consigo mesmo, essa é a palavra. que você consegue entender, identificar e já cuidar e ver o que está acontecendo. Isso é muito Então, maravilhoso. essa questão que a gente estava falando no início, né, que é a questão do bem-estar, né, que é essa questão dessa intimidade que a gente cria com a gente mesmo, de contato com a gente mesmo, que melhora também os contatos com os outros. A Claro, gente vai claro. levando, né, essas A nossa relações pra empatia, frente, exatamente. principalmente. Uhum. E aí, agora falando dessa relação da psicologia com essa questão do corpo, hoje, a gente teve aqui o nosso fórum de psicologia do esporte, mas a psicologia é uma área que você pode fazer para todas as áreas humanas, né? Para todas. E até área empresarial, para a área do direito, para a área de negócios. Hoje a gente percebe a psicologia embrenhada em todas as áreas de conhecimento que envolvem os indivíduos, né? Na saúde, no hospital, na escola, na clínica, nas empresas, nos trabalhos sociais, né? Nas periferias. E como você acredita que a pandemia impulsionou, de alguma forma, primeiro, a percepção, na verdade, o olhar da sociedade, né? O imaginário das pessoas a respeito da psicologia de forma positiva ampliou, né? As pessoas começaram a olhar com mais cuidado para a figura do psicólogo, até porque a pandemia trouxe à luz uma série de conflitos da nossa existência, né? A gente começou a questionar um monte de coisa, o medo de morrer, o medo de perder as pessoas que a gente ama, a questão do confinamento, né? De estar a gente parece que já tem muito tempo, né? Mas a pandemia acabou agora, né? Acho que a gente saiu com tanta vontade de ir para a rua, de ver as pessoas. E você acredita que, de alguma forma, esse evento ruim, né, que foi a pandemia, para a psicologia impulsionou? Eu fiz essa mesma pergunta para a Renata aqui da enfermagem e foi muito legal, porque a gente consegue
a gente começou a olhar com muito mais carinho para o enfermeiro, né? Quando a gente via na televisão, a gente começou a olhar com muito mais carinho para o psicólogo, que às vezes tinha perdido alguém, estava atendendo as pessoas e estava lá na frente do computador. Eu tenho uma amiga que ficou a pandemia inteira na frente do computador. E assim, não dando tempo nem de cuidar de si muitas vezes. Então, você acha que de alguma forma ampliou, melhorou a percepção das pessoas em relação à psicologia, esse advento da pandemia? Porque a psicologia ela vai lidar sobretudo com conexão. Conexão com você mesmo, conexão com o outro. Essa é a base dos estudos da psicologia sempre, né? E o que a gente perdeu na pandemia? Possibilidade de fazer conexões como a gente fazia antes. A gente teve que buscar outras formas de conexão. E a gente foi sábio, buscando, por exemplo, psicólogos, né? Buscando outras formas de relação. Exercício em casa. Exercícios em casa. Então, as pessoas começaram a ir para a internet ajudar umas às outras, né? E a gente foi criando uma forma de conexão, uma rede, né? Bastante interessante, só que a gente usava a tecnologia, que era o que era possível na época, né? Da pandemia. E hoje a gente pode fazer conexão ao vivo, a gente começa assim, nossa, que saudade que a gente estava, né? De olhar um para o outro, de poder se abraçar. Então, assim, como a base da psicologia é a conexão, né? Assim, eu acho que a psicologia ganhou um novo olhar realmente muito mais carinhoso, né? sim, Menos no sentido de ser menos preconceituoso, né? Em relação a essa questão do olhar para fazer, sobretudo para a psicoterapia. Nas empresas também. A gente hoje tem muitos casos, por exemplo, de burnout. Né? Então, assim, as empresas começam a cuidar dos seus funcionários. Não é troca-troca de funcionário, não é uma coisa boa mesmo. Não é, claro. Né? A gente sabe que não é por muitos motivos. E assim, então a gente começa a trabalhar com psicólogos dentro da empresa de uma forma muito mais intensa do que tinha antes. Os psicólogos vão para o hospital ajudar as pessoas lá dentro do CTI, então você tem psicólogos lá já dentro do CTI. Então, o olhar da psicologia mudou, mas o olhar de todas as outras ciências mudaram em relação também à psicologia. É verdade, né? é verdade. Os próprios médicos abraçam mais os psicólogos hoje. Hoje a gente consegue fazer um contato muito mais aberto com os psiquiatras. Dentro de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa e sabe do quanto a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Né? Assim, todos os outros olhares também ficaram muito mais flexíveis. Flexíveis, acolhedores em relação uns aos outros. Então, todo o trabalho hoje ele é multidisciplinar dentro de um hospital. Né? E os médicos sabem. Chega uma pessoa, por exemplo, que um exemplo, né, de tentativa de suicídio, né, que precisa de cuidados físicos ali, ele precisa de cuidar, mas imediatamente ele vai chamar o psicólogo também, vai chamar o psiquiatra também. Essa pessoa precisa de ajuda. Vai chamar também o assistente social, o que há com essa família, o que está acontecendo. Então, assim, é todo um conjunto, vai chamar um enfermeiro. Como foi a pandemia para você, Marta? A pandemia, como para quase todo mundo, foi muito difícil. Né? Profissionalmente? Profissionalmente, assim, eu pude atuar, ajudar muitas pessoas, né? Eu trabalhava ainda na escola também nesse período, e a gente teve um tempo de aulas online, então eu tinha que preparar os alunos, os pais dos alunos, né? Para as mudanças que a escola podia oferecer naquele momento. Foi bastante desafiador, né? Mas a gente conseguiu. Por exemplo, tinha a turma de alfabetização, a gente conseguiu uma coisa que a gente não imaginava. Alfabetizamos crianças na faixa de 6 anos, via online, por exemplo, que a gente disse, não, online não serve para criança. Acho que não é o melhor mesmo. Acho que o presencial é o melhor. Para criança. O aconchego, o abraço, a proteção, o cuidado, o olhar, essa troca que a gente fala, né? Resumo na palavra conexão, é fundamental para qualquer ser humano, sobretudo uma pessoa em desenvolvimento. Em desenvolvimento, né? Informação. Mas a gente conseguiu avançar. Foi um período difícil, mas foi um período de muito aprendizado, inclusive dos usos da tecnologia que eu não usava. Sim, eu não teve que tomar atendimentos online, né? Passei a fazer atendimentos online, né? E comecei a tomar posse. E como é que foi essa transição para você? Como é que foi essa transição para você, Marta? Porque, assim, para essa galera que está se formando agora em psicologia, o cara já sai com uma plataforma montada, já tem empresas que fazem isso. A inteligência artificial está aí para ajudar. Nossa, o cara tá... Agora, e para você que se formou lá na década de 70, teve que fazer na marra essa transição para tela. Você está ali com a pessoa, agora você está falando ali com o computador, com o celular. A gente já tinha um pouco isso na escola, né? A gente já usava tecnologia com os alunos. Então já tinha um de começo. Videoconferência. Já tinha um começo, né, de encontros assim. Mas era muito menos, né, em termos de quantidade, de qualidade, de necessidade, do que do período de pandemia.
Isso foi um processo de aprendizado bastante Para todo interessante mundo. para todo mundo, né? Desafiou todo mundo e quem Tirou quis todo mundo aprendeu. é, Tirou todo mundo da zona da de zona de conforto conforto. nessas questões de De tecnologia e fato. quem quis realmente aprendeu e aprendeu muito, porque era a saída que a gente tinha, Era o que a né? gente tinha A de gente tinha que recurso. aprender e acho legal a gente aprender as saídas. E o ser humano tem sempre Uma saídas capacidade de adaptativa, né? adaptativa fantástica. A gente tem sempre saídas, né? Em momentos bastante difíceis. É por isso que assim, o que a gente vai fazendo, né, no trabalho terapêutico é mostrar à pessoa que ela tem as saídas, ela vai descobrindo depois por si mesma, né? Que ela, onde estão as saídas dela, porque Sim, problema todo mundo vai ter sempre na vida, sempre. alegrias, tristezas, lutos, dores, né, prazeres, mas você precisa aprender as suas saídas, o seu jeito de lidar com tudo isso, né? E é isso que a gente faz, né? É um trabalho que eu acho fantástico, Ajudar a adorável. gente a encontrar as saídas. Ajudar todo mundo a Ajudar os encontrar as saídas. mortais. Não, e assim, e aí a gente aprende também muitas coisas com os clientes, com as pessoas com quem a gente lida, né? Na escola eu aprendia muito com as crianças a respeito das saídas que às vezes a gente não percebia, e a criança dizia, porque é muito livre para dizer Sim, certas coisas. Falou, olha que legal, esse menino disse isso, eu não tinha pensado nisso, a né? liberdade da criança é uma coisa Exatamente. impressionante. Hipóteses, por exemplo, em terapia que a gente levanta a respeito do cliente, ele traz uma outra coisa. Nossa, eu não tinha levantado essa hipótese, que legal, essa novidade que ele está trazendo. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre sendo desafiado a aprender. E o nosso cérebro, é importante dizer, gosta disso. O nosso cérebro gosta de movimento. Então, De assim, de desafio. desafio, de ser movimentado, né? Claro que dentro das limitações, a gente não pode ter um movimento que a gente não dá conta e nem um desafio que a gente se vê numa situação de baixa autoestima, por exemplo. Mas os desafios constantes para o nosso cérebro, eles alimentam a saúde cerebral e a saúde emocional. Então, assim, não fica parado, não fica deitado o tempo todo, procura desafios, né? Gente, vocês estão Procura ouvindo, né? conexões, procura em contato, porque isso é muito importante. Tá? Então, assim, estou dizendo para vocês agora em geral, Sim, isso né? é importante. Movimento é importante, idosos, movimento é importante, atividade física é importante, relações, conexões, afeto é importante, trocas são importantes para a saúde em geral. Para a saúde em geral. Os cuidados com o corpo, os cuidados com o sono, os cuidados com a alimentação são muito importantes. Cuidar é muito importante, né? Cuidar da gente e cuidar do outro. Quando a gente aprende a cuidar muito carinho da gente, a gente também aprende a cuidar do outro. E a gente vai criando conexões amorosas no entorno da gente e facilitando a nossa vida e a do outro, né? É preciso a gente estar o tempo todo ligado na questão do movimento. Marta, tem uma coisa que você está falando, me remete, tem uma coisa da figura feminina, né, da psicologia. A gente percebe esse aumento de eu não sei se é uma percepção só minha ou se tem números de fato, eu não sei. Mas tem essa questão da presença feminina muito forte na psicologia, né? Sim. É, 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 Como é que você enxerga isso? Você acha que a mulher, de fato, não estou querendo aqui ser feminazi, mas você acha que a mulher, de fato, tem essa coisa da empatia, do cuidado, eh, ou até talvez mesmo por conta da busca, né, de buscar essa área de atuação que tem a ver com ajudar o outro no seu sofrimento, na sua vulnerabilidade. O que você atribui assim, a ser uma área em que as mulheres têm assim exercem uma liderança, uma força? Tradicionalmente, né, em termos de formação, a mulher sempre esteve ligada à questão do cuidado, Sim, né? Problema com criança, cadê a mãe da criança? isso. Raramente você pergunta, cadê o pai? Você vai perguntar, É, cadê a mãe? Porque o exato. cuidado é da mãe, o cuidado é materno, né? Tem uma ligação que é biológica, a criança fica na barriga da gente, é Sim, amamentado pela gente, né? Pelas mulheres. Mas hoje os homens têm assumido um papel bastante interessante. Aliás, aqui na São José, a gente tem um número significativo de alunos, de homens, no curso de psicologia. Então eu falei assim, ai, que bacana, na minha turma tinham dois, na UFRJ entravam 60 alunos. Tinham dois alunos de psicologia. Caraca! 58 eram mulheres. Hoje aqui na São José é bastante diferente. A gente tem um Sim, eu percentual, vejo homens né? aqui. Homens aqui estudando psicologia, se interessando por área de cuidado. Na enfermagem também tem Tem, crescido. tem na Na pedagogia. pedagogia tem crescido. E eu acho isso bacana, né? Quando a sociedade começa a ver que o cuidado não é só alguma Não coisa tem a da ver com mulher, gênero, não não tem a tem a ver com ver com gênero. gênero, né? Tem a ver com o ser humano. Então você vê hoje pais assumindo o cuidado com os filhos, mesmo quando o casal se separa, né? Às vezes o maior tempo fica com o pai, não fica com a mãe.
né? Hoje as mulheres conseguem dizer, por exemplo, eu não quero ter filhos, e tudo bem, né? Sim, Hoje os sim. homens podem dizer, não, eu quero ficar com cuidado dos meus filhos, né? E a mulher fica com fim de semana, ou do 15 em 15 dias, né? Você já vê muitos homens fazendo isso. A sociedade está mudando nesse sentido, né? E isso a gente vai vendo também nas ciências, né? Os alunos que chegam para estudar psicologia, desenvolver essa questão do cuidado com o outro. E é lindo isso na sociedade. Eu tenho percebido que, É, até no curso, nos outros cursos, né, de pedagogia, antigamente a gente entrava e falava lá meninas, agora não dá não mais, dá agora, mais. ou se não era meninas e menino. Não, agora já é uma turma bem, e na psicologia também, é Quando verdade, a aqui gente da vê Uni São mulheres na José. área tecnológica, mulheres Sim, no empresárias, TI, né? Mulheres no TI, eu acho que a sociedade está mudando esse olhar, né? Dessa obrigatoriedade da questão do gênero. Você faz isso, Não, você faz essa aquilo. lógica de Essa lugares, lógica né? de Mulher lugares, é né? ali, De homem papéis, de né? papéis, é Essa lógica de verdade. papéis tem mudado bastante. Qual você acha, Marta, que é hoje a rede social é uma realidade, não tem para onde a gente fugir, né? O impacto que a rede social tem na nossa vida, né? Em todos os aspectos, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, tal. Você acredita que esse superacesso, né, das pessoas, hoje a pessoa mais vulnerável financeiramente, ela tem um celular, ela tem uma rede social, ela tem voz, ela tem vez, ela fala o que ela quer, ela pode publicizar ali a sua vida da maneira como ela acha melhor. Você acha que essa liberdade das pessoas, né, de ter a possibilidade da rede, de estar em rede, de se comunicar com pessoas de todos os lugares, de poder publicar aquilo que ela quer, dadas as restrições lá de algumas redes sociais, de poder pesquisar tudo, de poder falar o que quer, de poder entrar na foto de alguém e simplesmente desmoralizar aquela pessoa ali sem a menor, sem nenhum filtro. Você acredita que isso, de alguma maneira, tem impactado na saúde mental das pessoas no Brasil? Pelo que você tem observado? No Brasil que tem acesso a essas No tecnologias, Brasil que né? tem acesso, A gente tem exato. um Brasil que Sim, a não gente não falou no telefone desconsidera, ainda. exatamente, a Não gente falou não no telefone ainda. desconsidera essa questão do analfabetismo digital e do empobrecimento mesmo, Isso. de fato, mas das pessoas que têm esse acesso e que estão nas redes e que falam e que simplesmente não tem nenhum tipo de cuidado, vai lá, xinga a pessoa, atos de racismo, de bullying, cyberbullying, desmoralização. Você acredita que isso tem impactado na saúde mental das pessoas? Com certeza tem impactado na saúde mental das pessoas, até porque as pessoas falam também sobre essa questão, né? De como que esse impacto modifica o relacionamento delas com outras pessoas. Hoje vai muito mais rápido. Eu falava assim que antigamente a gente brigava na escola com colegas, se desentendia, ia para casa e tinha uma noite de sono para reorganizar, inclusive, as emoções, Sim. né? As pessoas agora respondem na hora. Eu me lembro que os meninos na escola respondiam imediatamente assim, mas você nem refletiu sobre isso. Quem sabe não foi bem isso, quem sabe pode ser por um outro caminho. A resposta é muito imediata, né? E a resposta imediata, geralmente, ela não é a sua boa conselheira, porque você não tem o tempo para refletir, você não tem o tempo para organizar suas emoções de alguma coisa que alguém disse para você, que nem sempre tem a intenção de magoar, de te maltratar, mas que não caiu bem para você, Sim, né? bateu Então, mal. bateu mal, né? Às vezes tem a intenção mesmo, né? Mas que você pode resgatar de alguma forma. Então, o imediatismo, eu acho que tem trazido muito essas questões da falta de cuidado. O cuidado prevê tempo, o cuidado prevê troca de olhar, conexão, aproximação, né? Reflexão. E o imediatismo não contempla nada disso, nada disso. E isso impacta muitas vidas mesmo, né? Algumas pessoas sofrem muito com isso, outras conseguem, mas não são muitas mesmo, pelo que eu tenho visto, né? Não tenho uma estatística para te dizer sobre isso, mas tenho visto que as pessoas têm se colocado numa condição de muita vulnerabilidade em relação a essas questões dos olhares do outro, né? E falando sobre questão de vulnerabilidade, é importante a gente aprender a lidar com as vulnerabilidades da gente. Não tem ser humano perfeito, né? Não tem nada que você faça que você possa acessar a sua perfeição.
Na verdade, a gente busca todo dia melhorar algumas condições da gente, mas não tem ser humano perfeito. E parece que na internet você tem que ter a perfeição em tudo, inclusive no corpo, né? Estética. Em estética, né? Em comunicação, em qualquer coisa que você faz, você tem que ser perfeito, porque tem muitos olhares te olhando ao mesmo tempo, te Julgando. julgando, né? A questão do julgamento tem sido muito forte, realmente, em muitos movimentos na internet. Mas também tem um movimento contrário, né? E a gente Tem. precisa, né, assinalar sobre esses Eu lembro que movimentos, quando a né? gente começou aqui com o podcast, uma pessoa falou isso para mim. Ela, Kátia, olha só, é, é legal, é um projeto bacana, tal, mas você vai estar exposta. E uma vez exposta, você tem que estar pronta Uhum. para tudo, inclusive para receber todo tipo de xingamento. A gente vê na televisão porque a gente está na rede. É acessível para todo mundo, né? Sim. Então as pessoas vão dizer o que elas bem quiserem, vão elogiar, mas muitas vezes vão criticar, às vezes vão estar atenta a uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente está falando aqui. E a internet, ela tem essa coisa meio eh, da do anonimato. Muitas vezes eu percebo isso um pouco nas pessoas, né? Na hora de comentar, na hora de escrever alguma coisa, essa sensação de que eu tô aqui, mas tô longe, né? Assim, é uma coragem, talvez, que se ela tivesse ali presencialmente na frente de alguém, ela não diria. Mas como ela tá ali, Escondida. Acha, aspas, escondida, porque não está, acha que está né? escondido, isso vai encorajando de alguma forma as pessoas, né? E aí eu estava vendo. A gente tem essa coisa muito da tecnologia, das escolas tecnológicas. Hoje a gente fala disso o tempo, né, a gente percebe, tecnológicas, conectada e tal. E a gente estava vendo que estava vendo um documentário que os filhos dessas pessoas que estão lá no Vale do Silício, desenvolvendo essas tecnologias, criando softwares e redes, e tal, colocam os filhos para estudar em escolas onde eles precisam ficar na roça fazendo trabalho manual. Pagam caríssimo para os filhos estarem em escolas que não tenham tela. Sim, conectados com a vida do dia a dia, né? Conectados com o outro, com a natureza, né? Com as relações com a natureza, que a gente não pode nunca se afastar, e a gente tem se afastado bastante. A questão da sustentabilidade é uma questão muito importante, né? A gente tem negligenciado muito essa questão desse contato com a natureza. E aí, o que acontece? A natureza do outro também, a gente também vai se distanciando. Porque a sustentabilidade não é uma relação só com a natureza, com as plantas, os animais, mas com o outro, sustentabilidade do ponto de vista social, né? Como a gente fica atrás do microfone, lá da tela do computador, parece que o outro existe até onde você quer somente. Você pode jogar todos os seus azedumes em cima do outro, né? Sem contar com a resposta dele, que não é imediata. Você nem Exato, sabe se vai existir, exato. né? Então, tem o ser que você é e a imagem do ser que você quer colocar, ou que você quer derrubar do outro, né? E essas são questões importantes que a gente precisa sempre, a gente sempre teve que repensar as relações humanas, né? Mas hoje, sobretudo, né, com essa proteção, ou com essa falsa proteção de tela, né, a gente precisa cuidar mais ainda, aprofundar essas questões. E a intervenção, a gente percebe, né? Várias pessoas, inclusive pessoas como é que chama? Quando a pessoa tem uma visão deturpada a respeito da sua própria imagem? Distorção, né? Imagem Distorção de distorcida. imagem. E aí ela tem a necessidade de editar todas as fotos, todos os vídeos, Todas colocar as uma outra falas, cor, tudo todas as falas, tudo precisa ser editado, tudo precisa ser precisa ser perfeito. mexido, né? O corpo precisa estar perfeito, e a pessoa vai criando um outro personagem completamente distante daquilo que ela de fato é na realidade. E aí, mais ainda, o trabalho em psicologia, eu acredito que até por conta das redes sociais, por conta do próprio Instagram, que é um aplicativo, né, uma rede de fotos, e que a questão dos algoritmos, e as pessoas se preocupam muito com isso. E a gente vê pessoas realmente adoecidas procurando ajuda, precisando de ajuda, porque se ela posta uma coisa e aquilo não é impulsionado da maneira como ela gostaria. E aí eu acredito que você teve que, não só você, mas as pessoas que já estão na psicologia há muito tempo tiveram que ir buscando também ferramentas para poder lidar com esses novos conflitos, que são os conflitos agora desse tempo, né, que É. antes se manifestavam de uma outra forma e que hoje, por conta das redes sociais, se manifestam dessa maneira, né? Por conta e isso você percebe também que você teve que se reorganizando para atender
para pensar Tem uma sobre nova essas demanda. demandas. E que como eu falei, é uma demanda do ser, né? Daquilo que você é, daquilo que você dá conta e se organiza, está se organizando, né? E sendo, porque ninguém é um ser só, mas a gente vai sendo, né? Ou aquilo que é uma imagem que você imagina, porque ainda está no imaginário, né? Aquilo que o outro quer e deseja ver. Então você fica um ser imaginário, da imaginação do outro. Eu acho que o outro não vai gostar. Você fica nesse imaginário, Essa desse necessidade de ser, nessa satisfação. necessidade de satisfazer o que o outro vai Te acolher de validar. você, ou vai validar, né? Ou vai ver em você, né? Vai perceber em você. E aí vai buscando essas experiências de perfeição, né? Editando, editando, editando tudo da sua vida. E isso E a sai, vida vira uma forma editada, que a vida não é sim. uma edição. E não é só imagem, tudo é editado, Uhum. as experiências, né, as relações. E a gente tem que voltar à experiência da edição, né, daquilo que a gente se coloca com a edição do perdão, com a edição da compaixão, né? Mas aí é no contato que a gente faz isso, né? Com a edição da aproximação. E aí a gente vai se reeditando verdadeiramente a partir do nosso ser, do ser que a Ai, que gente coisa é, bonita, né? Marta, que você Então, falou. assim, essa conexão a gente não pode perder. Por isso que esses pais estão tendo esse cuidado realmente, né, em relação não só à natureza, mas a relação com o outro, porque senão a gente perde o fio da meada, né? E o fio de Ariadne, a gente precisa dizer, não virar Perseu, a gente pode acessar. Não Que precisa de coisa Perseu. bonita. E é porque a gente já vive numa cidade, pensando aqui agora na nossa cidade, muito linda, muito maravilhosa, muito cheia de belezas naturais, mas a gente vive também assustado pelo medo, assustado por conta por conta da violência urbana, por conta dos desastres, né? Esses dias, por conta dessas questões da chuva, né? Lá na cidade onde eu fui criada, foi tudo muito afetado, tudo muito difícil. Eu não consegui dormir, porque aquelas imagens que a gente vê na televisão, na internet, ficaram veiculando na minha... Você vai sendo tomada por um sentimento que você às vezes não consegue nem nomear, de vendo o sofrimento humano, vendo isso tudo vai, de alguma forma, adoecendo a gente, e a gente precisa buscar esses mecanismos, por isso que eu não largo. Ana, minha terapeuta, preciso mandar um beijo para ela vai assistir. Porque a gente precisa acessar esses lugares de paz, de reedição. Peraí, eu vou me dotar de compaixão, mas eu preciso também ver até onde que eu suporto, porque senão a gente vai imergindo no sofrimento do outro também e não consegue sair. Porque tem um nível que é da solidariedade, né? Você não dormir preocupada com o outro, em solidariedade ao outro, de se preocupar assim, o que eu posso fazer amanhã para poder ajudar, e tem um nível que é o do cuidado, porque senão você Sim, nem consegue ajudar, sim, né? Então, você exatamente. precisa, por exemplo, nós psicólogos recomendamos a todos os psicólogos que façam a sua terapia, porque a gente precisa se cuidar. A gente não pode lidar só com o sofrimento do outro, porque também nós temos sofrimento. Sim, Nós eu também somos imagino. seres humanos, né? Nós também temos luto, temos dores, temos problemas. E às vezes você tem que estar com todos os problemas, assim, às vezes muito de perto, né? Cuidando do problema e ajudando o outro a cuidar do seu. Então a gente precisa de terapia. É É verdade. recomendado sempre, não é uma obrigatoriedade que o CRP, o Conselho Federal e Regional de Psicologia, não exigem, mas é uma recomendação que a gente faz. Porque para cuidar de alguém, né, você precisa cuidar de si mesmo. Sabe aquela máscara do avião? Coloca primeiro em você, depois na Sim, pessoa, ajuda a sim. pessoa que está ao seu lado, ainda que seja seu filho. É isso, né? A gente precisa de colocar a máscara do avião Será que isso também não antes. é para a vida? Para a nossa vida Sim, inteira? para a vida Para inteira, tudo? para tudo. Pra Para eu vida cuidar toda. bem da minha filha, eu preciso também. Você precisa também. Até porque se você não estiver bem, a sua filha também não estará. Se a conexão de vocês for muito forte, ela não estará se você não estiver bem. Né? Então, assim, e ela precisa aprender realmente a se conectar com você e ver quando você não está bem. Isso não vai trazer um bem-estar para ela. Exato, Né? Então, exato. por isso que a questão do seu bem-estar é também um pouco o do bem-estar do outro. Você promove um pouco do bem-estar do outro. Né? Estando bem, né? Você Estando libera bem. palavras positivas. Você libera o que a gente chama de conexão, cuidado, proteção, né? Aproximação. Acho que conexão é a palavra mais intensa para a psicologia, né? Que é essa aproximação de todos os modos que a gente pode fazer em relação a uma pessoa. Sobretudo, a conexão cuidadosa, né? Que a gente precisa desenvolver uns com os outros. E é urgente na nossa Urgente. Quanto sociedade. a gente precisa E é disso, né, urgente. Marta? Isso é uma questão de urgência. A gente vê a televisão, a gente fica pensando como a gente... Relacionamentos muito desgastados nas famílias, na sociedade em geral, né?
A gente tem trocado muitas vezes o ter pelo ser, o ser pelo ter. A gente está fazendo, às vezes, alguma confusão Mas em escolhas relação a erradas. isso, mas escolhas erradas. Né? Marta, eu tô ouvindo você falar, eu tô imaginando, tô com vontade de estudar psicologia. Oba! Qual Nós é o temos funcionários aqui, Temos. no curso Um de monte psicologia, do colégio, é, daqui da do faculdade, marketing, do marketing. uhum, O pessoal alunos de gosta. direito, de enfermagem, Sim, gente que já já se se formou formou. e que está voltando para fazer uma E é muito segunda interessante, tem graduação. vários formados em direito na nossa primeira turma agora. E é interessante como só lidar com os papéis ou com as questões que eles trazem do sofrimento não tem bastado para muitos advogados e muitos Eles juízes. Eles querem querem entender. aprofundar, entender por que aquela pessoa chegou naquela condição, né? Ó, se Por eu que não aquela estou enganada, e não estou, o nosso diretor da Escola de Direito, Galvão, aqui no podcast, ele tem um mestrado na área de E psicologia. de Jung, que eu gosto muito, Na área de Galvão. psicologia. Abraço, Galvão. Legal, ele fala, Vamos com Jung. ele falou aqui do quanto isso foi necessário para ele poder entender a complexidade da existência, os relacionamentos, as motivações das pessoas. O Jung traz uma coisa importante, né? A questão do inconsciente coletivo, a questão da ancestralidade, do simbolismo, da imagem que vai passando de geração em geração e vai alimentando o inconsciente coletivo das novas gerações, que muitas vezes a gente tem deixado um pouco de lado. Então, reler Jung, gente, é muito importante, porque a questão da ancestralidade, né? Por exemplo, a questão do preconceito, por exemplo, a gente traz muita questão dessa ancestralidade. A Sim, gente que vive experiência de racismo negativo, sim, a gente sabe o quanto é doloroso, mas quanto essa questão da ancestralidade ajuda a gente a ter um olhar diferenciado. com E dá uma certeza. É força isso de que salva a potência, né? gente. Que dá uma Sentimento de potência, né? Então, pertencimento. Jung traz muito essa questão, como o Frankl traz essa questão do sentido da vida. Né? Então, são dois autores que eu estou revisitando com muito carinho, com muito cuidado, porque realmente são autores muito importantes para esse tempo de agora. Você falou dessa questão, e de fato, Marta, se a gente não se apega, não revisita a nossa história, a história da nossa família, a história das pessoas, né, que Nossas formaram a raízes, né, Kátia? gente, voltar lá, né, saber que nós viemos de reis, de rainhas, pessoas inteligentíssimas, de alta tecnologia. Se a gente não resgata isso, você é levado por um imaginário social que te leva para um lugar de apagamento. Uhum. De apagamento. Então, é muito interessante. Você fez essa analogia, muita gente do direito. Eu falei assim, inclusive o nosso diretor, ele falou aqui isso aqui no podcast, que ele estudou, acho que o mestrado dele foi na área de psicologia. Marta, qual é, de fato, o perfil de profissional de psicologia que você quer entregar para a sociedade daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. E passa muito rápido, né? São 10 períodos, São né? 10 períodos. São 10 períodos, passa muito. Já está indo para o segundo agora. Qual é o perfil de profissional? Esse profissional que qual você quer devolver para a sociedade? Você quer que o cara que saia daqui formado em psicologia da São José fale assim, olha, eu... Fala aí, Marta. Amo cuidar de humanos, amo cuidar de pessoas. Até tem psicólogos que cuidam de animais também, de relação agora de animais com pessoas, que também é um caminho da psicologia bastante interessante. É Né? mesmo? Que inclusive fazem algumas formas de adestramento, de cuidado com o animal, de relacionar o animal com as pessoas, porque tem ajudado a muitas pessoas. Sim. Né? Os cães, por exemplo, que acompanham pessoas que têm cegueira, por exemplo. São muitos psicólogos que cuidam desses cães e fazem essa aproximação. É bem interessante esses cuidados também. Mas, sobretudo, que goste de cuidar, que goste de cuidar de pessoas, né? Que goste de relacionamento, que goste de conexão, que se ocupe e se preocupe com o bem-estar. E que entenda a saúde como uma questão de bem-estar, e que saúde é para todos. E que tenha um olhar que não seja um olhar preconceituoso, que não tenha um olhar racista, né? E que ele tenha um olhar amplo para a sociedade, no sentido de que ele é um agente de modificação dessa sociedade como profissional. E ele pode ajudar muitas pessoas a essa transformação. Que a gente tem na saúde mental uma relação do bio, né, com a relação social. Então, quando você melhora, né, essas relações do biológico, daquilo que você traz, da experiência genética, hoje a gente já fala até de epigenética, né, mas daquilo que você traz, do seu biológico, das suas condições, com a imersão naquele social que você está, você é um agente de transformação, porque você é um agente que você apreende dessa sociedade muitas coisas para o seu desenvolvimento e devolve para ela também. Então, esse processo de transformação, ele é um processo constante, tanto de você mesmo quanto do outro. Né?
Então, a gente vinha falando das modificações, dos novos olhares a respeito de questão de gênero, por exemplo. Né? Que é um outro olhar bastante diferenciado. Sim. Então, você cria uma sociedade muito mais aberta. Então, um profissional que ele precisa ser aberto às transformações sociais, no sentido de buscar o bem-estar para todos, né? Para todos. E, sem nenhum tipo de preconceito com relação a ninguém e nem a nada. Né? Então, é esse profissional que é importante a gente formar. Tecnicamente bem preparado, que goste de aprofundar seus estudos e que se perceba como uma pessoa que vai estudar para sempre. É um cientista eterno. Ele tem que ser um cientista eterno, ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar de se aprofundar, né, nas leituras, né, porque assim, muda. Né? Como eu disse, assim, quando uma teoria fecha, diz assim, olha, aqui tem uma Via Láctea, o ser humano diz, olha, mas eu sou o universo, ele te mostra uma outra coisa, como a gente ia dizendo. Né? Então, precisa ser uma pessoa que goste de ler, que goste de estudar, que se encante com esses estudos. Né? Esse é o profissional que a gente gostaria e que quer, que trabalha para formar, que olha o ser humano na sua complexidade. Né? Assim, essa complexidade humana é que tem promovido na psicologia esses movimentos novos que a psicologia vem trazendo. Né? Então, assim, é preciso ter esse profissional, sobretudo o profissional do cuidado, que gosta de cuidar de gente. De gente. Você falou agora da questão de gênero. Acredito também que tenha sido para essa geração que se forma, essas mudanças todas, né? Desses estudos, as pessoas se percebendo completamente diferente daquilo que a gente tinha como padrão, olhando para, como diz outro, sambando na cara do padrão, né? O que é o padrão? O que é um ser humano, né? 2 gêneros, né? Feminino e masculino. Hoje você tem um universo de possibilidades, de pessoas que se percebem de diversas formas, e aí hoje a gente ainda vive uma sociedade extremamente preconceituosa, extremamente machista, uma sociedade que odeia mulheres, dados números de feminicídio, de violência contra a mulher. A gente é o país que mais mata travestis, homossexuais, e a gente vive uma sociedade ainda adoecida por causa disso. A pessoa morre simplesmente porque ela não está pronta para ela não quer se adequar, ela não se adequa àquilo que as pessoas estabeleceram como padrões. E o quanto é importante, né, Marta, isso que você acabou de dizer, que a instituição e que o curso tem essa intenção de formar indivíduos que estão prontos também para atender essas pessoas, como esses familiares, pessoas que vivem esses conflitos, né? Essas mulheres vítimas dessas questões, porque é assustador quando a gente liga a televisão, quando a gente abre o jornal, quando a gente vê a internet, o quanto a gente ainda vive um país que tem questões seríssimas a serem tratadas e que passam por esse viés da psicologia também. Sim, nesse ponto a gente agradece aos jornalistas também, né, porque eles publicam isso agora, eles se Sim, encorajam de publicar essas questões agora, né? E isso é importante para a gente ver. E a gente só pode modificar aquilo que a gente vê. é E verdade. aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não gosta, sobretudo, é aquilo que a gente vai Aquilo modificar. que causa aquele mal-estar. Exatamente. E é aí que a gente se mobiliza para as mudanças, né? Como a gente falava no início, assim, o movimento é importante, né? Para a vida, para tudo. Então, esse movimento em direção a essa transformação passa por dores. Nenhuma sociedade se transforma, cresce, se modifica e amplia o seu olhar de uma forma muito serena, né? Na verdade, o que a gente tem visto é porque passa por dores, porque há uma resistência de muitas pessoas nesse sentido, né? E a gente vai encontrar isso praticamente em todas as sociedades. Mas a gente também tem um movimento de transformação. É E que a verdade. gente assiste esse movimento de transformação, né? Hoje as mulheres assumem, por exemplo, como eu disse, aquele papel assim, vou me separar. Muitos casos de separação têm acontecido com casamentos que não são satisfatórios, muitas vezes para nenhum dos dois, né? Sim. Mas que não tem mais aquela ideia de se manter por conta apenas de uma convenção social. Né? Pode se manter ou não. E aí as escolhas começam a aparecer, as necessidades começam a aparecer. Os desejos. Os desejos. E é uma resistência também em relação a essa questão, né? Mas a gente também vê um movimento de mudança. É verdade. Né? Então, esses 2 movimentos eles estão acontecendo, da resistência e da mudança. E a gente acredita, né, como terapeutas da saúde, né, que a gente vai conseguir essas mudanças, que a gente vai levar um tempo, mas a gente avançou e que a gente vai conseguir. Marta, qual é voltando a falar agora do curso, qual é o grande diferencial? Você falou do perfil do profissional que você deseja formar. Qual o diferencial da nossa
do curso de psicologia da Unisão José? Então, o nosso curso, os professores são mestres e doutores, né? E, por outro lado, são professores que a gente tem escolhido com muito cuidado, no sentido de que eles são pessoas que estão trabalhando, são profissionais da psicologia também nas ações de consultório, de hospital, de pesquisa, né, e de escola, né, de instituições, e também instituições, me refiro nesse caso a empresas, e também professores. Eles são mestres, né? Na área que eles atuam. Então, assim, tem uma prática de experiência, né? E uma prática também de sala de aula. Eu acho que isso é um grande diferencial da São José, da Unisão José. Acho que é um cuidado que a Unisão José tem, né? Em relação aos cursos em geral, psicologia a gente está cuidando disso com muito carinho, né? Então, você tem pessoas de vertentes diferentes, de áreas diferentes da psicologia, que o aluno pode, então, verificar, né? Onde está mais confortável para você ficar, ou onde é mais interessante para você, e muitas vezes muda. Né? Nem sempre você vai ficar numa área só, muitas vezes você muda de área, por exemplo. Né? Então, os professores vão te dando essas oportunidades de convívio com essas experiências que eles têm, né? Além da formação, Dá para você como escolher, mestre, doutor, até para você fazer escolha. Por exemplo, na unidade curricular de Psicologia, Ciência e Profissão, a gente tem um projeto de extensão, que é o projeto de extensão que a gente tem, né? Por obrigação do MEC, que é curricular, que trabalha exatamente assim, os olhares da psicologia. O nosso projeto, a base é onde tem psicólogo trabalhando. Então, os alunos saem em campo, né, vendo a psicologia nos mais variados lugares. E eles vão descobrindo, né? Assim, nossa, eu posso trabalhar aqui, eu posso fazer esse trabalho, não, eu estou mais próxima disso aqui. E os alunos vão se encantando com o curso na medida em que vão lidando com mestres e doutores experientes nas áreas que eles atuam. Né? E vão fazendo também essas pesquisas junto conosco. Então, eu acho que esses diferenciais da São José ajudam muito os alunos. É uma área na região norte, né, que não tinha esse curso, né? Aqui na aqui área na Zona Oeste. Zona Oeste, aqui é Zona Oeste, Zona Oeste. desculpa, que agora tem esse curso para vocês com muito cuidado, com muito carinho por parte não só de mim, que sou coordenadora do curso, da direção em geral da instituição e dos professores. Eu acho que esse carinho e cuidado não falta no É o atendimento aos xodozinho, é o alunos. bebezinho, é o bebezinho de segundo período. E aí os alunos são sempre muito bem atendidos por nós, têm acesso à coordenação do curso, têm acesso fácil aos professores do curso. O material também fica disponibilizado nas nossas plataformas, né? Então, o aluno hoje não pôde assistir a aula, faltou aula, ele tem o material que fica disponibilizado para ele e depois pode fazer o contato com esse professor. Então, esses cuidados de conexão, né, que a psicologia prevê, a gente tem também na nossa relação acadêmica. Então, alunos que querem vir para São José, nós estamos aqui de portas abertas. Vocês podem ser nossos alunos, que eu acho que vocês vão gostar bastante do nosso curso. Pensou em psicologia, tem que vir para a São José. Exatamente. Vamos lá, vamos para o nosso bate-bola agora. Marta, É. se você fosse um animal, qual você gostaria de ser? Cachorro. Um livro que você está lendo agora, um livro de cabeceira. Não pode ser de estudo. Não pode ser de psicologia? Não pode ser de estudo, de psicologia. Não pode. Você já falou um montão, tem que ser um. Não falei de livro nenhum, não, mas veio na minha cabeça logo o Homem e seus Símbolos. Né? Então tá bom, vou deixar. É. Por que esse? A Terceira Margem do Rio, né? Eu acho que de Guimarães Rosa. Acho que é um livro que é interessante também. É? A gente lê. Um personagem da história que você admira, se você pudesse, daria um abraço, um beijo. Tem muitos personagens da história. Primeiro, o objetivo não é te dizer para poder vir o primeiro que vir na cabeça. E vieram muitos agora. Deixa eu me organizar. Um personagem da história que eu gosto bastante, assim, que tem. Eu acho que Martin Luther King, que assim, foi um dos primeiros também que veio, depois apareceram outros, mas o Luther King tem uma luta bastante interessante, que promoveu, né, um olhar bastante diferenciado em relação ao mundo, né, em relação ao olhar do negro, mas sobretudo em relação ao mundo, As né, pessoas. a liberdade, né? Ele fala dessa questão da liberdade de ser. Então, o Luther King é uma pessoa que eu admiro bastante. Qual é a sua cor preferida? Verde. Marta, eu estou muito feliz. Uma música, um cantor. É que eu quero falar um nacional, porque veio um internacional na minha cabeça. Pode ser internacional, não tem problema. Deixa eu buscar um.
Gente, eu gostava do Gerry Adriane quando eu era jovem. Então deixa, Gerry Adriane. Não vamos tirar o mérito dele, não. Porque eu era adolescente e apareceu o nome dele. Deixa ele, deixa o Gerry Adriane. Marta, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Kátia. É muito Prazer. apaixonante, inspirador ver a maneira como você fala da tua prática profissional, Obrigada. do seu cuidado com as pessoas. É muito inspirador para mim. E eu acho que para todo mundo que está aqui compondo essa equipe de coordenadores, você é uma peça fundamental. Então, um abraço Obrigada. para a Ana, que é terapeuta. Ana, aí, ó. Ana, um abraço para você também, minha colega de psicologia, terapeuta. E do Vitor também, tá? Do Vitor também. Do Vitor Ana, também. Double coordenadores da São José. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Obrigada, Kátia, pelo carinho. Eu que te agradeço. Se você que deseja estudar psicologia ou deseja cursar alguma outra graduação, você que não conhece a São José, vai lá, entra nos nossos sites, entra lá na nossa rede social. A gente tem canal no YouTube, temos a nossa página no Facebook, no Instagram. Vai lá conhecer nossas atividades. Não deixa de vir conhecer lá você encontra o contato dos coordenadores, a matriz curricular dos cursos, você tem acesso. Ou vem aqui no nosso campus conhecer a nossa infraestrutura. Quer dizer mais alguma coisa? Eu quero reiterar o que você está dizendo. Vem aqui para conversar com a gente. Eu acho que você vai gostar bastante dessa conversa com a gente aqui e vai conhecer o nosso campus, que é bastante bonito e muito bem cuidado. Nós esperamos por você. Você merece estudar aqui. Vem para a São José. Gente, um beijo. Até a próxima. Beijo.